que o médico se disponha a dissipá-la por um contra-irritante, talvez por uma ventosa, pela aplicação de um cáustico ou de óleo de Croton, ou por uma operação cirúrgica. Ou então, dando outra direção à fé, o médico receita medicamentos, até que, por um acaso, a elasticidade do pensamento mortal produza uma reação vigorosa desse pensamento sobre si mesmo, e reproduza um quadro constituído por formações salutares e harmoniosas. Doença retratada. A crença de um paciente é mais ou menos modelada e formada pela crença de seu médico acerca do caso, ainda que o médico não diga nada para sustentar sua teoria. Seus pensamentos e os do paciente misturam-se, e os pensamentos mais fortes dominam os mais fracos. Daí a importância de que os médicos sejam cientistas cristãos. Por serem os músculos do braço do ferreiro fortemente desenvolvidos, disso não se conclui que o exercício tenha produzido esse resultado ou que um braço menos exercitado tenha de ser fraco. Se a mente domina a matéria fosse a causa da ação, e se os músculos, sem a volição da mente mortal, pudessem erguer o malho e bater na bigorna, poderíamos pensar, com razão, que o malhar desenvolve os músculos. O martinete não aumenta de tamanho pelo uso. E por que não aumenta, posto que os músculos são tão materiais como a madeira e o ferro? Porque ninguém acredita que a mente produza tais resultados no malho. Os músculos não agem por si mesmos. Se a mente não os mover, ficam imóveis. Daí o grande fato de que só a mente, por seu mandato, desenvolve o homem e lhe dá força, por exigir e fornecer força. Não é por causa do exercício muscular, mas devido à fé do ferreiro no exercício, que seu braço se torna mais forte. Os mortais desenvolvem seus próprios corpos ou os tornam doentes, segundo os influenciarem pela mente mortal. Saber se esse desenvolvimento é produzido consciente ou inconscientemente, é menos importante do que o conhecimento do fato. As proezas do ginasta provam que ele dominou seus temores mentais latentes. A devoção do pensamento a um empreendimento digno torna possível esse empreendimento. As exceções só confirmam essa regra, provando que o fracasso é ocasionado por uma fé por demais fraca. Subjugado o temor latente. Se Blondin tivesse julgado impossível andar numa corda esticada sobre o abismo das águas do Niágara, nunca o poderia ter feito. A crença de que podia fazê-lo, deu às suas forças pensamento, chamadas músculos, a flexibilidade e o poder que a pessoa de pensamento não científico poderia atribuir a um óleo lubrificante. Seu temor teve de desaparecer antes que seu poder de pôr em prática sua resolução pudesse aparecer. Quando Homero cantava aos deuses gregos, o Olimpo estava envolto em trevas, mas graças a seus versos, os deuses adquiriram vida na crença de uma nação. A adoração pagã começou pelo culto aos músculos, mas a lei do Sinai levou o pensamento aos cânticos de Davi. Moisés fez progredir uma nação até a adoração de Deus em espírito, em vez de na matéria, e ilustrou as grandiosas capacidades humanas do ser, concedidas pela mente imortal. Homero e Moisés. Quem for incapaz de explicar a alma, sábio será em não empreender a explicação do corpo. A vida é, sempre foi, e sempre será, independente da matéria, pois a vida é Deus, e o homem é a ideia de Deus, formado não material, mas espiritualmente, e não sujeito à decomposição e ao pó. O salmista disse: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. O mortal não é o homem. A grande verdade na ciência do ser, de que o homem real era, e sempre será perfeito, é incontrovertível, pois se o homem é a imagem, o reflexo, de Deus, não está invertido nem subvertido, mas é reto e semelhante a Deus. O suposto antípoda do espírito divino infinito é o que se chama a alma humana ou espírito humano, em outras palavras, os 5 sentidos, a carne que luta contra o espírito. Esses assim chamados sentidos materiais têm de ceder ao Espírito Infinito, denominado Deus. Paulo disse: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado um cor. 2. A ciência cristã diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este glorificado. Capítulo 8. Os passos da verdade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Salmos. O melhor sermão jamais pregado é a verdade praticada e demonstrada mediante a destruição do pecado, da doença e da morte.
Por saber isso e por saber também que o só afeto seria supremo em nós e assumiria a direção de nossas vidas, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Pregação prática. Não podemos edificar com segurança sobre fundamentos falsos. A verdade faz uma nova criatura, na qual as coisas antigas passam, eis que se fizeram novas. Paixões, egoísmo, falsos apetites, ódio, medo, toda sensualidade, cedem à espiritualidade, e a superabundância do ser está do lado de Deus, o bem. Não podemos encher vasilhas que já estão cheias. É preciso primeiro esvaziá-las. Desnudemos o erro. Então, quando soprarem os ventos de Deus, não nos conchegaremos com nossos andrajós. Aplicação da verdade. O meio de extrair o erro da mente mortal consiste em inundá-la com a verdade, mediante fluxos de amor. A perfeição cristã não se adquire por nenhum outro meio. Enxertar a santidade na impiedade, supondo que o pecado possa ser perdoado enquanto não tiver sido abandonado, é tão insensato quanto coar mosquitos e engolir camelos. A unidade científica que existe entre Deus e o homem tem de ser elaborada na vida prática, e a vontade de Deus tem de ser universalmente feita. Se os homens aplicassem ao estudo da ciência da mente a metade da fé que têm nas assim chamadas dores e prazeres do sentido material, não iriam de mal a pior, até serem castigados pela prisão e pelo patíbulo. Mas toda a família humana seria redimida pelos méritos de Cristo, pela percepção e aceitação da verdade. Para obter esse glorioso resultado, a ciência cristã acende a tocha da compreensão espiritual. Estudo do divino. Fora desta ciência tudo é mutável, mas o homem mortal, de acordo com o princípio divino de seu ser, Deus, não peca, nem sofre, nem morre. Os dias de nossa peregrinação hão de multiplicar-se em vez de diminuir, quando o reino de Deus vier à terra. Pois o verdadeiro caminho conduz à vida, em vez de à morte, e a experiência terrena desvenda a natureza finita do erro e as capacidades infinitas da verdade, na qual Deus dá ao homem domínio sobre toda a terra. Harmoniosa obra da vida. Nossas crenças acerca de um ser supremo contradizem a prática que delas nasce. O erro existe em abundância onde a verdade deveria superabundar. Admitimos que Deus tenha poder onipotente, que seja socorro bem presente nas tribulações, e apesar disso, confiamos no medicamento ou no hipnotismo para curar a doença, como se a matéria insensível ou a mente mortal errônea tivessem mais poder do que o espírito onipotente. Crença e prática. A opinião geral admite que um homem possa contrair um resfriado ao fazer uma boa ação, e que esse resfriado possa produzir uma doença fatal dos pulmões. Como se o mal pudesse sobrepujar a lei do amor e impedir a recompensa pelo bem que se faça. Na ciência do cristianismo, a mente, isto é, a onipotência, tem todo o poder, confere recompensas certas à retidão e mostra que a matéria não pode curar nem fazer adoecer, não pode criar nem destruir. Recompensa certa à retidão. Se compreendêssemos Deus, em vez de meramente crermos nele, essa compreensão estabeleceria a saúde. A acusação dos rabinos. Ele se fez filho de Deus, era realmente a justificação de Jesus, porquanto para o cristão, o único espírito verdadeiro é semelhante a Deus. Esse pensamento o incita a uma adoração e abnegação mais elevadas. A percepção espiritual traz à luz as possibilidades do ser, destrói a confiança em tudo, menos em Deus, e assim faz com que o homem seja, em atos e em verdade, na imagem de seu Criador. Nossa crença e compreensão. Somos propensos a crer em mais de um governante supremo ou em algum poder inferior a Deus. Imaginamos que a mente possa estar encarcerada no corpo sensório. Quando o corpo material perece, quando o mal sobrecarrega a crença de que há vida na matéria e destrói essa crença, então os mortais acreditam que o princípio imorredouro, ou a alma, escapa da matéria e continua vivendo. Mas isso não é verdade. A morte não é o meio pelo qual se passa para a vida, a imortalidade e a bem-aventurança. O assim chamado pecador é um suicida. O pecado mata o pecador, e continuará a matá-lo enquanto este pecar. A escuma e a fúria do viver desregrado, bem como do pavor e da lamentação que o morrer provoca, deveriam desaparecer na margem do tempo. Então, as ondas do pecado, do pesar e da morte baterão em vão. Suicídio e pecado. Deus, o bem divino, não mata um homem a fim de lhe dar vida eterna, pois só Deus é a vida do homem. Deus é, ao mesmo tempo, o centro e a circunferência do ser. O mal é que morre, o bem não morre. Todas as formas do erro sustentam as falsas conclusões de que há mais de uma vida.
de que a história material é tão real e tão viva como a história espiritual, de que o erro mortal é tão conclusivamente mental como a verdade imortal, e de que há duas entidades e seres, separados e antagônicos, dois poderes, a saber, o espírito e a matéria, que resultam numa terceira pessoa, o homem mortal, que leva a efeito as ilusões do pecado, da doença e da morte. O espírito, a única inteligência e substância, admite-se que o primeiro poder seja bom, uma inteligência ou mente chamada Deus. O pretenso segundo poder, o mal, é a dessemelhança do bem. Portanto, não pode ser mente, embora seja chamado assim. O terceiro poder, o homem mortal, é uma suposta mistura do primeiro e do segundo desses poderes antagônicos, a inteligência e a não inteligência, o espírito e a matéria. Tais teorias são evidentemente errôneas. Nunca podem resistir à prova da ciência. A julgar por seus frutos, são corruptas. Quando é que as gerações compreenderão algo e se compenetrarão de que há um Deus único, uma mente única, ou inteligência? Teorias não científicas, teorias falsas e presunçosas têm dado aos pecadores a noção de que podem criar aquilo que Deus não pode, a saber, mortais pecaminosos à imagem de Deus, os quais, assim, usurpam o nome sem a natureza da imagem ou reflexo da mente divina. Mas na ciência, nunca se pode dizer que o homem tem a mente própria, separada de Deus, a mente que é tudo. A crença de que Deus vive na matéria é panteísta. O erro, que diz que a alma está no corpo, que a mente está na matéria, e que o bem está no mal, tem de desdizer isso e deixar de fazer tais pronunciamentos. Do contrário, Deus continuará oculto à humanidade, e os mortais pecarão sem saber que estão pecando, se apoiarão na matéria em vez de no espírito, tropeçarão de coxeadura, cairão de embriaguez, se consumirão de doenças, tudo isso por causa de sua cegueira, de seu conceito errôneo sobre Deus e o homem. Quando é que será desmascarado o erro de se crer que haja vida na matéria e que o pecado, a doença e a morte sejam criações de Deus? Quando é que se compreenderá que a matéria não tem inteligência, nem vida, nem sensação, e que a crença oposta é a fonte prolífica de todo o sofrimento? Deus criou tudo pela mente e fez tudo perfeito e eterno. Onde está, pois, a necessidade de uma nova criação ou procriação? Criação perfeita envoltos nas brumas do erro, o erro de crermos que a matéria possa ser inteligente para o bem ou para o mal. Só podemos conseguir claros vislumbres de Deus quando a neblina se dispersa, ou se torna tão tênue que percebemos a imagem divina em alguma palavra ou ato que indique a verdadeira ideia, a supremacia e a realidade do bem, a nulidade e a irrealidade do mal. Percebendo a imagem divina quando nos compenetramos de que há uma mente só, a lei divina de amar o próximo como a nós mesmos se desenvolve, ao passo que a crença em muitas mentes governantes impede o pendor normal do homem para a mente única, o Deus único, e conduz o pensamento humano para caminhos opostos, onde reina o egoísmo. Redimidos do egoísmo, o egoísmo faz pender o fiel da balança da existência humana para o lado do erro, não para o lado da verdade. Nossa negação da unidade da mente lança nosso peso, não no prato da balança do espírito, Deus, o bem, mas no da matéria. Quando compreendemos plenamente nossa relação com o divino, não podemos ter nenhuma outra mente senão a dele, nenhum outro amor, nenhuma outra sabedoria ou verdade, nenhum outro conceito de vida e nenhuma consciência da existência da matéria, ou erro. A força de vontade humana só deve ser exercida em subordinação à verdade, senão, ela falseará o julgamento e libertará as propensões mais baixas. Cabe ao sentido espiritual governar o homem. O pensamento humano, material e errôneo, age prejudicialmente, tanto sobre o corpo, como por meio dele. Iníqua a força de vontade é capaz de todo mal. Nunca pode curar os doentes, pois ela é a oração do injusto, enquanto que dar expressão aos sentimentos, esperança, fé e amor, é a oração do justo. Essa oração, governada pela ciência, em vez de pelos sentidos, cura os doentes. Na relação científica entre Deus e o homem, descobrimos que tudo o que abençoa um, abençoa a todos, como Jesus o mostrou com os pães e os peixes, sendo o espírito, não a matéria, a fonte do suprimento. Acaso envia Deus a doença, dando à mãe um filho pelo curto espaço de alguns anos, para depois tirá-lo pela morte? Estará Deus criando de novo aquilo que ele já criou? As Escrituras são categóricas nesse ponto, pois declaram que sua obra estava terminada, nada é novo para Deus, e que essa obra era boa.
Irreais o nascimento e a morte. Acaso pode haver nascimento ou morte para o homem, na imagem e semelhança espiritual de Deus? Em vez de mandar a doença e a morte, Deus as destrói e traz à luz a imortalidade. A mente onipotente e infinita fez tudo e inclui tudo. Essa mente não comete enganos para depois corrigi-los. Deus não faz o homem pecar, adoecer, ou morrer. Há crenças más, muitas vezes chamadas espíritos maus. Mas esses males não são espírito, pois não há mal no espírito. Porque Deus é espírito, o mal torna-se mais visível e repulsivo na proporção em que progredimos espiritualmente, até desaparecer de nossas vidas. Esse fato corrobora nosso ponto de vista, porque toda proposição científica no cristianismo pode ser comprovada. Um erro de proposição conduz a um erro de ação. Não há mal no espírito. Deus não é o criador de uma mente maligna. De fato, o mal não é mente. Temos de aprender que o mal é a terrível ilusão e irrealidade da existência. O mal não é supremo, o bem não é impotente, nem são primárias as assim chamadas leis da matéria, nem é secundária a lei do espírito. Sem essa lição, perdemos de vista o Pai perfeito, ou o princípio divino do homem. A subordinação do mal ao corpo não está em primeiro lugar e a alma em último, nem é um mal mais poderoso do que o bem. A ciência do ser repudia as impossibilidades evidentes por si mesmas, tais como a amalgamação da verdade com o erro em causa ou em efeito. A ciência separa o joio do trigo por ocasião da colheita. Impossibilidades evidentes só há uma causa primária. Portanto, não pode haver efeito algum de qualquer outra causa, e não pode haver realidade naquilo que não proceda dessa causa grande e única. O pecado, a doença, a enfermidade e a morte não pertencem à ciência do ser. Esses são os erros que pressupõem a ausência da verdade, da vida ou do amor. Uma só causa primária à realidade espiritual é o fato científico em todas as coisas. O fato espiritual, repetido na ação do homem e de todo o universo, é harmonioso e é um ideal da verdade. Os fatos espirituais não estão invertidos. A discórdia contrária, que não tem semelhança alguma com a espiritualidade, não é real. A única evidência dessa inversão provém do erro hipotético que não dá prova alguma acerca de Deus, o Espírito, ou acerca da criação espiritual. O sentido material define todas as coisas materialmente e tem um conceito finito do infinito. As Escrituras dizem: nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Que é, então, esse aparente poder, independente de Deus, que causa e cura a doença. Que é, senão um erro de crença, uma lei da mente mortal, errada em todos os sentidos, que abrange o pecado, a doença e a morte. É o antípoda exato da mente imortal, da verdade e da lei espiritual. Não está de acordo com a bondade do caráter de Deus, que ele faça adoecer o homem, e depois o abandone para que se cure a si mesmo. É absurdo supor que a matéria possa não só causar, mas também curar a doença, ou que o Espírito, Deus, produza a doença e deixe o remédio a cargo da matéria. A autoridade que parece independente John Young, de Edimburgo, escreve: Deus é o Pai da mente, e de nada mais. Tal declaração é a voz do que clama no deserto das crenças humanas e prepara o caminho da ciência. Aprendamos do real e eterno, e preparemo-nos para o reino do Espírito, o reino dos céus, o reino e o governo da harmonia universal, que não pode ser perdido nem pode permanecer para sempre invisível. A mente, não a matéria, é a causalidade. Um corpo material expressa apenas uma mente material imortal. Um homem mortal possui esse corpo e o torna harmonioso ou discordante, segundo as imagens de pensamento que nele imprime. Envolves teu corpo em teu pensamento e deverias delinear nele pensamentos de saúde, não de doença. Deverias banir todos os pensamentos de doença, de pecado e de outras. A doença é apenas pensamento, crenças incluídas na matéria. Por ser imortal, o homem tem vida perfeita, indestrutível. É a crença mortal que torna o corpo discordante e enfermo, na proporção em que a ignorância, o medo ou a vontade humana governem os mortais. A mente, suprema sobre todas as suas formações, e governando-as todas, é o sol central de seus próprios sistemas de ideias, a vida e a luz de toda a sua própria vasta criação, e o homem é tributário da mente divina. O corpo material imortal, ou seja, a mente material imortal, não é o homem. Totalidade da verdade. O mundo desmoronaria sem a mente, sem a inteligência que encerra os ventos nos seus punhos.
Nem a filosofia, nem o cepticismo podem impedir a marcha da ciência, que revela a supremacia da mente. A consciência imanente do poder da mente realça a glória da mente. É a proximidade, e não a distância, que empresta encanto a essa perspectiva. Os minerais compostos ou substâncias agregadas que compõem a Terra, as relações que as massas constituintes têm entre si, as magnitudes, as distâncias e as revoluções dos corpos celestes, não têm importância real quando nos lembramos de que tudo isso tem de dar lugar ao fato espiritual, pela trasladação do homem e do universo de volta ao espírito. Na proporção em que isto se der, descobrir-se-á que o homem e o universo são harmoniosos e eternos. Trasladação espiritual às substâncias materiais ou formações terrestres, os cálculos astronômicos e toda a miuçalha de teorias especulativas baseadas na hipótese de que há uma lei material, ou de que há vida e inteligência residentes na matéria, desvanecer-se-ão, finalmente, tragados no cálculo infinito do espírito. O sentido espiritual é uma capacidade consciente constante de compreender Deus. Mostra a superioridade da fé demonstrada por obras, sobre a fé expressa apenas por palavras. Suas ideias são expressas somente em novas línguas, e essas são interpretadas pela tradução do original espiritual para a linguagem que o pensamento humano pode compreender. O princípio e a prova do cristianismo são percebidos pelo sentido espiritual. Estão expostos nas demonstrações de Jesus, as quais, por curar ele os doentes, expulsar os males e destruir a morte, o último inimigo a ser destruído, mostram o menosprezo dele pela matéria e suas assim chamadas leis. Menosprezo de Jesus pela matéria, como sabia que a alma e seus atributos eram eternamente manifestados pelo homem. O mestre curava os doentes, restabelecia a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, o uso dos pés aos coxos, trazendo assim à luz a ação cientificadamente divina sobre as mentes e os corpos humanos, e proporcionando melhor compreensão acerca da alma e da salvação. Jesus curava a doença e o pecado pelo mesmo e único processo metafísico. A expressão mente mortal é em realidade um solecismo, pois a mente é imortal, e a verdade atravessa o erro da mortalidade, assim como um raio de sol atravessa a nuvem. Visto que, em obediência à lei imutável do espírito, essa assim chamada mente se destrói por si mesma, qualifico-a de mortal. O erro semeia vento e colhe tempestade. A mente não é mortal por não ser inteligente, aquilo que se chama matéria não pode dizer: sofro, morro, estou doente, ou estou bem. É a assim chamada mente mortal que diz isso e a ela se afigura que está levando a efeito as suas pretensões. Para o sentido mortal, o pecado e o sofrimento são reais, mas o sentido imortal não inclui nem o mal nem a peste. Por não ter erro de sentido, o sentido imortal não tem sentido de erro, por isso não tem elemento destrutivo. Sem mente a matéria. Se o cérebro, os nervos, o estômago, são inteligentes, se nos falam, se nos contam seu estado e nos relatam como se sentem, então o espírito e a matéria, a verdade e o erro, misturam-se e produzem a doença e a saúde, o bem e o mal, a vida e a morte. E quem dirá se é a verdade ou o erro que é o maior? As sensações do corpo têm de ser as sensações de uma assim chamada mente mortal, ou as da matéria. Os nervos não são mente. Porventura não se pode provar que a mente não é mortal e que a matéria não tem sensação. Não é igualmente verdade que a matéria não aparece na compreensão espiritual do ser. A matéria não tem sensação, a sensação de doença e o impulso para pecar parecem prevalecer na mente mortal. Quando brota uma lágrima, não é essa assim chamada mente que produz o efeito que se vê na glândula lacrimal. Sem a mente mortal, a lágrima não poderia aparecer. E essa ação mostra a natureza de toda causa e efeito assim chamados materiais. Já não se deve dizer em Israel que os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. A simpatia para com o erro deve desaparecer. A ciência torna impossível a transmissão dos pensamentos de uma mente errônea para outra. Se é verdade que os nervos têm sensação, que a matéria tem inteligência, que o organismo material faz com que os olhos vejam e os ouvidos ouçam, então, quando o corpo se desmaterializar, essas faculdades hão de se perder, pois sua imortalidade não está no espírito. Enquanto o fato é que só pela desmaterialização e espiritualização do pensamento, essas faculdades podem ser concebidas como imortais. Nervos insensíveis à dor. Os nervos não são a fonte da dor ou do prazer. Sofremos ou gozamos em nossos sonhos, mas essa dor ou esse prazer não nos é comunicado por meio de um nervo.
Um dente extraído volta às vezes a doer, segundo a crença, e a dor parece estar no seu antigo lugar. Um membro que havia sido amputado continuou, segundo a crença, a causar dor a seu dono. Se a sensação de dor no membro pode voltar e prolongar-se, por que então não pode reaparecer esse membro? Por que há de ser a dor, em vez de o prazer, que há de sobrevir a esse sentido mortal? Porque a lembrança da dor é mais vívida do que a lembrança do prazer. Vi alguém tentar, instintivamente, coçar a ponta de um dedo, que fora amputado havia meses. Quando já não existe o nervo, o qual, segundo dizemos, era a causa da dor, e a dor ainda persiste, isso prova que a sensação está na mente mortal, não na matéria. Invertei o processo. Suprimi essa assim chamada mente, em vez de um pedaço da carne, e os nervos não terão sensação. Os mortais têm uma conduta toda deles, que não é dirigida nem sustentada por Deus. Produzem uma rosa, por meio de semente e terra, e põem-na em contato com os nervos olfativos para que possam cheirá-la. Na prestidigitação e no frenesi crédulo, os mortais acreditam que espíritos invisíveis produzem as flores. Só Deus cria e veste os lírios do campo, e isso ele faz por meio da mente, não da matéria. Ilusões humanas por não serem compreendidos todos os métodos da mente, dizemos que os lábios ou as mãos têm de mover-se para transmitir o pensamento, que as ondas do ar transmitem o som, e que possivelmente outros métodos produzam os assim chamados milagres. As realidades do ser, sua ação normal e a origem de todas as coisas, são invisíveis para o sentido mortal, enquanto os movimentos irreais e imitativos da crença mortal, que não há milagres nos métodos da mente, querem inverter o modo e a ação imortais, são qualificados como reais. Todo aquele que contradiz essa suposição da mente mortal acerca da realidade, é chamado de impostor, ou dele se diz que está enganado. Foi dito sobre um homem: como imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, como